Cristo Jesus é o meu bom Salvador. Desejo amá-lo mais todos os dias. É o meu Senhor. A Cristo eu amo, oh, quanto eu amo, pois por mim morreu. Com o seu sangue Jesus salvou-me, em gratidão sou teu. Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos, a partir desse instante, passar alguns momentos em comunhão, você aí no seu lar, para juntos meditarmos na palavra de Deus, cantarmos hinos de louvor ao seu nome, agradecer a Ele por mais um dia que Ele nos deu. Hoje é um dia consagrado ao Senhor. Vamos orar? Santo Deus, bendito e eterno Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, agradecidos pelo dom da vida. Te louvamos, Senhor, agradecidos pela oportunidade que tivemos de estar na Tua casa de oração hoje pela manhã. E à noite, ó Deus, estarmos com os nossos irmãos que não puderam estar presentes no templo, para juntos meditarmos na Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra esta noite possa consolar, confortar e advertir a nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, viver de fato corpos unidos em Cristo Jesus, família de Deus. Nós oramos assim agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar a canção Recebi um Novo Coração do Pai. Você pode cantar conosco. É uma canção que nós já cantamos várias vezes na igreja. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, com grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo
ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Queridos, façamos a leitura da palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, o capítulo 17, a começar do verso 42. É aquela história do encontro de Davi com o gigante Golias. Diz assim a partir do verso 42: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem afrontaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Tenho lido assim até o verso 47. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos meditar um pouco no texto que nós lemos. 1 Samuel, capítulo 17. Golias era um gigante terrível. Era um filisteu de Gate, que media 2 metros e 92 centímetros de altura. Só a sua armadura pesava 57 quilos, talvez até o peso do próprio Davi.
e só a ponta da sua lança pesava 11 quilos. Além disso, ele era um guerreiro treinado e experiente, um mercenário acostumado a trucidar oponentes no campo de batalha. Era um homem assustador. E apesar de tudo isso, Golias foi derrotado por um jovem de fé, chamado Davi. Ainda hoje, meus amados irmãos, gigantes terríveis se levantam contra nós. Pare um instante e pense: qual é o nome do seu gigante? Quem é o adversário que se levanta contra você? Qual é o problema que tira a sua paz? Seja quem for o seu gigante, ele será derrotado, porque está cometendo erros que acabarão por levá-los ao chão. Os mesmos erros que Golias cometeu. E eu gostaria de meditar nesta noite com você sobre os erros que Golias cometeu naquele encontro com Davi. O primeiro erro que Golias cometeu foi pensar que podia amaldiçoar Davi. De acordo com a Bíblia, o gigante Golias, a fim de derrotar o seu adversário, ele amaldiçoou, ele disse: pelos seus deuses, eu te amaldiçoo. Esse foi o primeiro erro do gigante. Ele tinha uma aliança com as forças do mal e estava habituado a lançar pragas contra seus inimigos como parte da sua estratégia de guerra. Mas com Davi aquilo não iria funcionar, porque Davi era um servo de Deus. E os servos de Deus estão guardados pelo seu Senhor. Aleluia. Os filhos de Deus são protegidos pelo sangue de Cristo. Eles não temem imprecações. A quebra de maldição existe e ela tem nome: conversão. Nenhuma quebra de maldição será eficiente se não nos entregarmos ao Salvador. E nenhuma quebra de maldição será necessária se nos entregarmos ao Salvador. Veja o que a Bíblia diz. Lá em Número capítulo 23, verso 8. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Lá no verso 23 do mesmo capítulo de Número, diz assim: contra Jacó, pois, não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Como pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso, disse Salomão em Provérbios. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 3. E lá em 1 João capítulo 5, verso 18, o evangelista disse: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Aleluia! Nenhuma maldição pode ser lançada sobre os remidos do Senhor. Não precisamos ter medo de maldição, irmãos. Medo de despacho, de macumba, voodoo, malefícios, bruxarias, mandinga, magia, feitiços, bruxedos, trabalhos em corso, mal olhado, ebó, coisa feita, feitiçaria, pagelança, olho gordo, sortilégio, encantamento, quebranto, milonga, praga, imprecações ou qualquer coisa semelhante. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, disse o evangelista João. O segundo erro que Golias cometeu foi pensar que Davi não tinha recursos. O gigante não viu lança nem espada na mão de Davi e acreditou erradamente que ele não dispusesse de armas. Diz o verso 43: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? O verso 38 diz o seguinte: e Saul vestiu a Davi suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O gigante não viu lança, não viu couraça, não viu espada nas mãos de Davi. Davi, porém, tinha uma funda.
Queridos, só porque não temos os recursos que o mundo considera importantes, não significa que não dispomos de nenhum recurso. É bem verdade que Saul havia oferecido a Davi a sua armadura e as suas armas, mas tanto o rei de Israel quanto o gigante filisteu estavam errados ao pensar que apenas aqueles meios seriam suficientes. No final, Davi venceu Golias usando algo parecido com um estilingue. Em outras palavras, o jovem prevaleceu utilizando aquilo que tinha nas mãos. E quanto a mim e a você? O que tem em nossas mãos? Talvez os recursos de que nos dispomos não pareçam grandes ou impressionantes. Talvez aquilo que Deus colocou ao nosso alcance não seja o que o mundo valoriza. Você e eu podemos não ter um advogado famoso, um plano de saúde caro, um diploma da melhor escola, porém aquilo que você tem é suficiente para levá-lo ao triunfo. Davi tinha nas mãos uma funda e com ela derrubou o gigante filisteu. Moisés tinha nas mãos uma vara e com ela derrotou o faraó. Sansão tinha nas mãos uma queixada de jumento e com ela venceu 1000 inimigos. Um menino tinha nas mãos 3 pães e 2 peixes e com eles Jesus alimentou uma multidão. Uma viúva tinha nas mãos 2 moedas e com ela deu a maior oferta de todos os tempos. Davi não depreciou, quero dizer, o que ele possuía. E quanto a você? Se não valorizarmos os recursos que dispomos, quem nos valorizará? Davi não negligenciou o que possuía. Treinou por muito tempo até se tornar hábil no manejo da funda. Recolheu do ribeirão pedras escolhidas. Davi buscou a excelência. Davi consagrou o que ele possuía. Colocou seus recursos, as suas habilidades, a sua força e a sua inteligência nas mãos de Deus. Estamos dispostos a fazer o mesmo, irmãos? O terceiro erro que Golias cometeu foi pensar que Davi estava sozinho. O último erro do gigante Golias foi o maior de todos. Ele acreditou que era a maior pessoa naquele campo de batalha. Achou que ali só estavam ele e Davi. Acontece, porém, meus queridos, que Davi não estava sozinho. O seu Deus estava com ele. E o Deus de Davi era maior do que qualquer gigante. O jovem israelita declarou que estava entrando na batalha, levando consigo não espada ou lança, mas o nome do Senhor dos Exércitos. Foi isso que Davi declarou. Golias pensou que Davi estava sozinho, e esse foi o seu grande erro, um erro pelo qual pagou com a própria vida. Os filhos e as filhas de Deus nunca estão sós. Quando entram em um tribunal ou em uma sala de cirurgia, o Senhor entra com eles. Aleluia. Quando saem para fazer uma prova ou um serviço, o Senhor os acompanha. Os inimigos podem olhá-los de cima e achar que eles estão indefesos, mas este é o erro que levará o nosso adversário ao chão. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aonde quer que se realize as nossas lutas, irmãos, o Salvador nos acompanha. Jesus nos defende. Não estamos sós em nossas batalhas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Conta-se certa feita que um missionário e seu guia foram aprisionados por uma tribo hostil na África. A certa altura da noite escutaram que os nativos vinham retirá-los da tenda em que estavam presos a fim de executá-los. Não vamos esperar que entre, saiamos ao encontro deles, disse o corajoso homem de Deus. Quando os dois saíram da tenda, os adversários se lançaram ao chão tremendo de medo. Por que eles estão fazendo isso? O que eles estão dizendo? Perguntou o missionário ao guia. Eles estão dizendo que estão assustados com o tamanho e o brilho do ser que saiu junto conosco da tenda e se colocou atrás de nós, foi a resposta. Charles Tyndall escreveu: Deus exalta seu nome quando somos fracos. Não precisamos ser eloquentes, fortes ou de boa aparência. Não temos de ser belos ou brilhantes ou de ter todas as respostas. Deus honra a nossa fé.
Tudo que Ele nos pede é que confiemos nele, que nos coloquemos diante dele com inteligência, e Ele vencerá a batalha. Deus está apenas aguardando o seu momento, esperando que confiemos nele para capacitarmos a combater nossos gigantes. Seja qual for o seu gigante, meu irmão, minha irmã, seja qual for o seu gigante, Jesus enfrentará junto com você. A luta entre Davi e Golias chegou ao final de forma rápida. Os versos 48 a 50 diz o seguinte: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Depois de tanta preparação, depois de tanta provocação, depois de tanto discurso, ansiedade e ameaça, o combate foi decidido com um só golpe. A luta não chegou ao segundo round. Um desfecho surpreendente? Talvez para muitos, mas não para Davi. Ele sempre havia acreditado que podia confiar no Senhor. Meus irmãos, se entregarmos a nossa vida a Cristo, Ele nos dará a vitória. A letra do hino 349 do cantor cristão, Rica Promessa, ele diz assim: ó, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus nosso Rei. Ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Ó, não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó, não temas, pois eu nunca te deixarei. Glórias a Deus. Aquele que fez essa promessa é fiel. Ele cuidou de Davi. Ele cuidará de nós, se confiarmos em seu poder e colocarmos nossas vidas em suas mãos. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Que Deus fortaleça a nossa fé para confiarmos mais e mais nesse Senhor da história, que venceu e sempre vencerá conosco. Amém? Deus abençoe sua vida. Meu irmão, minha irmã, quais são os gigantes que você tem que enfrentar no seu dia a dia? O Senhor Deus nos diz: não temas, eu sou contigo por onde quer que andares. Os gigantes vêm para nos assustar, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Creia nisso. O Senhor dos Exércitos está conosco. Nós vamos cantar o hino de número 349 do nosso cantor cristão, que diz: ó, não temas, pois eu contigo sempre serei. Essa é uma promessa maravilhosa que o nosso Deus nos dá. Está sempre conosco. Amém? Cante conosco, 349 do nosso cantor cristão. Oh, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te
sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Meu para sempre tu és agora, que pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem nos meus braços pode arrancar-te, sempre seguro te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre o seu povo, onde ele se encontra, em nome de Jesus. Amém. A sua entrega é total. Você